áudio aqui na nossa transmissão. O pessoal técnico aqui já está verificando. Bom, peço que aguarde aí alguns minutinhos, enquanto a gente procura ajustar o nosso equipamento. Hoje, que é domingo, dia 26 de julho, nós estamos aqui reunidos para o nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. E exatamente por isso, nós queremos convidar você da necessidade do isolamento social junto às autoridades da nossa cidade. E refletindo sobre isso, buscando informações, nós temos conversado também com pastores de outras igrejas e temos definido um plano de retomada dos nossos cultos presenciais de maneira parcial. Parece que estamos tendo um pequeno problema técnico novamente. Procurar aqui corrigir. Acho que voltamos, né? Então, como eu ia dizendo, nós temos procurado entender a situação da necessidade de isolamento para avançar no plano de retomada das nossas atividades presenciais de culto aqui na nossa igreja. E na definição que nós temos feito, eu quero aproveitar aqui para avisar o seguinte, que nós estaremos retomando os cultos presenciais aqui na nossa igreja a partir do próximo domingo. Mas, infelizmente, não se anime muito. Nós estaremos fazendo um retorno parcial. Tá? Como se dará esse retorno parcial? Eu quero que você preste bastante atenção para que você possa participar presencialmente conosco, se esse for o seu desejo, e se você se enquadrar nas seguintes situações. Tá? Nessa retomada parcial dos cultos presenciais, nós estaremos fazendo algumas pequenas mudanças. A primeira delas será restringindo a participação para pessoas que estão entre 11 e 59 anos. Então, existe ainda muito perigo para a participação tanto das crianças quanto das pessoas que estão no grupo de risco de 60 anos acima. Então, nós estaremos liberando o acesso ao nosso culto presencial para pessoas a partir de 11 anos até 59 anos de idade. Ah, pastor, mas eu tenho meu filho pequeno, eu não posso levá-lo junto comigo. Então eu peço encarecidamente que, por enquanto, não. Se você tiver com quem deixar as suas crianças e puder e quiser chegar, então você pode fazer isso. Se não tem com quem deixar, eu peço que você aguarde um pouco mais até uma melhor normalização dessa situação e nós vamos estar constantemente reavisando isso aqui. Também, pastor, eu já tenho 62 anos, é quase 59, não posso ir? Também não pode, infelizmente, por enquanto. Os cultos serão abertos para todas as idades, mas no seu devido tempo. Então, por enquanto, a partir do próximo domingo, dia 2 de agosto, nós teremos a retomada dos nossos cultos presenciais para pessoas entre 11 e 59 anos. Outra coisa, se você deseja vir aqui assistir os cultos presenciais e se encaixa dentro dessa faixa etária,
Então você precisará trazer a sua máscara para que você possa estar aqui num ambiente com maior segurança. Você também precisará, quando chegar aqui, fazer o uso do álcool em gel, que você não precisa trazer de casa, nós já teremos aqui disponível para você utilizar, tá bom? Além disso, também, nós vamos manter o distanciamento social. Então, quem já conhece o espaço físico da nossa igreja, nosso templo, vai perceber que nós fizemos um rearranjo nos bancos, de tal maneira que as pessoas possam sentar com a distância segura e assim não correrem risco para a sua saúde. Resumindo aqui, retomada dos nossos cultos presenciais a partir do próximo domingo. Qual a faixa etária? A partir de 11 anos até 59 anos. O que você precisa trazer? Precisa trazer a sua máscara de proteção. Tá? E além disso, quando chegar aqui, vai precisar observar o distanciamento social e também vai precisar fazer o uso do álcool em gel. Tá bom? As demais informações nós podemos dar aqui no momento. Contamos com o seu apoio, a sua compreensão, tá bom? E assim nós vamos seguindo. Então, acho que esse é o aviso que eu queria dar logo inicialmente. Vamos reforçar esse aviso logo mais. E sendo assim, vamos avançar com o nosso tempo de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Vou convidar o irmão Neemias, que vai conduzir o nosso tempo de adoração nesta noite. Boa noite, irmãos. Como estão? Tudo bem? Esse tempo vai ser bom. Para aqueles irmãos que não vão poder vir por enquanto, né? As lives continuam, né? Esse sistema vai ser importantíssimo, duradouro, para a glória do nosso Deus, porque tem atingido não só a nós, mas tem atingido outros irmãos de outros lugares que têm ouvido a palavra de Deus e têm sido abençoados, somos nós. Então é muito importante que os irmãos entendam esse momento. Nós ficaremos orando por vocês. Orem vocês por nós e nós continuaremos firmes. Eu vou ler Salmo 133 que diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Né? Então é muito bom quando nós estamos em união. Nós vamos permanecer assim para a glória do nosso Deus. Nós vamos citar o hino 579. Ele fala que nós precisamos olhar para Cristo. E quando nós estamos olhando para Cristo, nós estamos fortes. Né? Então vamos louvar ao Senhor com esse hino. Ruge forte, contundente a guerra do pé.
hino, hoje você vai começar a gostar de mim. Ele é muito lindo a letra. E preste atenção, como essa letra fala muito. Então, ouça a voz de Jesus através dessa letra, o que ele tem para nos ensinar. Vamos louvar a ele. Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que surpreende e goza. Qual maior prazer que eu ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, Santa Sé, que eu triste humilhado pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual maior prazer que ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Jesus não me deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal, que nunca sou sozinho. Qual maior prazer que eu ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Próximo louvor é Como é Precioso Irmão. Esse louvor é um louvor que, quando nós cantamos reunidos, nós damos as mãos, nós nos abraçamos. E como a gente tem sentido falta disso, né? Não só com os nossos irmãos, mas com os nossos familiares, nossos amigos. Se você está em casa agora, né? E você pode cumprimentar sua mãe, seu pai, seu filho, e falar como é precioso estarmos juntos, né? Nós lemos Salmos 133, né? Que fala um pouquinho dessa união. Se você ler os versículos 2 e 3, fala como é bom essa união. Então vamos louvar ao Senhor. Depois nós vamos continuar com outros louvores na mesma sequência, tá bom? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos abraçados andarmos
fala, Romanos capítulo 5, ele fala sobre a graça, né? Porque um só pecado veio o julgamento que trouxe a condenação, mas a dádiva veio de muitos pecados e trouxe a justificação. O pecado de um único homem fez com que a morte reinasse sobre todos, porém todos quantos receberam o presente divino de graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por causa deste único homem, Jesus Cristo. Se não fosse essa maravilhosa graça, né, nós não receberíamos a salvação. Então, vamos louvar a Deus, grato por essa graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantar, como hei de começar, pois alivia minha alma e vive em toda calma pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória lhe dar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por ela perdoado, tua mansão real. Ela abranda o meu fardo, uso de Deus o agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça tão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória lhe dar. Maravilhosa graça, traz vida perenal, por ela perdoado, boa mansão real. Todo meu fardo, uso de Deus agrado, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecer e glória lhe dar. Amém? Vamos orar. Nós te agradecemos, Pai amado, por ter nos salvado. Nós não merecemos essa graça, mas o Senhor é grande, é poderoso e é misericordioso e nos salvou, Deus. Algumas pessoas podem estar agora assistindo
assistindo nesse momento e querendo, ó Deus, receber o Senhor Jesus, receber essa grande graça. Que o Senhor tenha misericórdia deles nesse momento, para que eles possam se entregar ao Senhor. Aqueles que já são salvos, ó Deus, que o Senhor complete, ó Deus, a sua vida. Ok, então nós estamos aproveitando também esse nosso tempo de louvor e adoração a Deus para alegremente avisar do retorno das nossas atividades presenciais aqui no nosso templo. Queremos fazer isso com toda a sabedoria e toda a cautela. Por isso, o nosso retorno dos cultos presenciais se dará de maneira parcial. Nesse primeiro momento, nós estaremos recebendo aqui na nossa igreja, a partir do próximo domingo, somente pessoas da seguinte faixa etária, a partir dos 11 anos até os 59 anos. Então, se você tem entre 11 e 59 anos, você poderá estar conosco assistindo o nosso culto de maneira presencial. Mas para isso você também precisará utilizar a sua máscara de proteção, utilizar o álcool em gel, que você não precisa trazer da sua casa, nós teremos disponibilizado aqui para todos os que chegarem, e também precisará observar o distanciamento social. Então nós teremos aqui a reorganização dos bancos no nosso templo. São os locais que já garantem a devida distância necessária para prover aí toda a segurança que você necessitará desejando estar conosco presencialmente. Então nos alegra muito retomar as nossas atividades, ainda que de maneira parcial. Contamos com a sua participação. Agora é importante dizer, a nossa atividade presencial, o nosso culto presencial do próximo domingo, já dia 2 de agosto, terá uma modificação no horário. Quando fazíamos as nossas reuniões presenciais, nós nos reuníamos às 18 horas, pontualmente. E assim continuará sendo. Então, não só no culto presencial, nós estaremos fazendo às 18 horas, nesse próximo domingo, dia 2 de agosto, como também a transmissão da nossa live terá essa mesma alteração de horário, deixando de ser às 20 horas e passando a ser realizada às 18 horas. Então, se você está fora aí da faixa etária que pode chegar, tem menos de 11 anos ou mais de 59 anos, então você vai querer continuar assistindo às transmissões. Atente para isso. O horário será alterado para as 18 horas em ponto. E se você deseja estar de maneira presencial, é o mesmo horário, 18 horas, próximo domingo, a partir do próximo domingo, às 18 horas, no dia 2 de agosto. Será um prazer receber você aqui conosco. Então fica aí dado esse aviso, tá bom? Traga a sua máscara, se você vier assistir o culto aqui no nosso templo, aí venha conosco louvar ao Senhor. Nós vamos depois estar transmitindo aí o endereço da nossa igreja para você poder chegar, tá bom? Então, se você tem qualquer dúvida em relação a isso, não conhece, você pode verificar o endereço e a localização da nossa igreja acessando o nosso site www.igrejabatistembuias.com.br. E lá você vai encontrar todas as informações, inclusive o mapa com a rota, como você pode chegar aqui na nossa igreja. Nós vamos prosseguir com o nosso tempo de adoração, preparando o nosso coração
coração para o estudo da Palavra de Deus, assistindo a um pequeno vídeo e logo depois retomando com o nosso tempo de estudo bíblico. Veja então o vídeo aí. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas
do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então nós queremos aproveitar este nosso tempo, investindo agora no estudo e reflexão da Palavra de Deus. Quando nós lançamos a chamada para essa live, você lá já pode perceber que o tema que nós estaremos abordando nessa noite, nesta pregação, é para que Deus enviou Jesus ao mundo. Para que Deus enviou Jesus ao mundo. Então, nessa pregação de hoje à noite, você descobrirá para que Deus enviou Jesus ao mundo. Deus não faz nada sem propósito. E certamente Ele tinha os seus propósitos ao enviar Jesus a este mundo. Nessa noite nós estaremos vendo 2 desses propósitos para que Deus enviou Jesus até este mundo. Eu quero, antes disso, ler juntamente com você o texto, nosso texto principal, o texto base que estaremos refletindo nessa noite. Então, ele se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do verso 16 até o verso 21. João, capítulo 3, versos de 16 a 21. Então, eu vou pedir encarecidamente, qualquer dos irmãos que estiver acompanhando a transmissão da nossa live, por favor, coloque aí nos comentários o texto que nós estamos estudando nessa noite, assim, quem for chegando depois também vai conseguir acompanhar, tá bom? Evangelho de João, capítulo 3, versos de 16 até 21. Eu estou mais uma vez nessa noite usando a versão atualizada das Escrituras Sagradas. E é nela que eu vou ler o texto a partir de agora. A palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nos instrui mais uma vez nessa noite. O nosso desejo e a nossa esperança é pela operação do Teu Espírito Santo, reavivando vidas, Senhor, transformando a história de homens e mulheres para a Tua honra e para a Tua glória. Edifica o Teu povo, a Tua igreja,
e salva aqueles que o Senhor desejar, conforme a tua perfeita vontade. Essa é a nossa oração e esperança que apresentamos a ti, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Então, o primeiro propósito para Deus enviar Jesus ao mundo, preste atenção, foi o seguinte: para trazer e dar vida eterna. O primeiro propósito para Deus enviar Jesus ao mundo foi para trazer até este mundo e dar vida eterna através de Jesus Cristo. Quando nós falamos sobre vida eterna, olhando para o que a palavra de Deus nos diz, nós podemos entender que vida eterna, de acordo com as Escrituras, está falando a respeito da restauração do relacionamento com Deus. A restauração do relacionamento com Deus. O relacionamento entre o ser humano e Deus. Jesus não veio trazer vida eterna a todas as pessoas do mundo indiscriminadamente. O texto que nós estamos vendo nos mostra essa verdade. Perceba comigo novamente a leitura do verso de número 16. Ele nos diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus veio trazer vida eterna só e unicamente para aqueles que creem nele, aqueles que estão dispostos a receber o Senhor Jesus como Deus, Senhor e Salvador das suas vidas. Sim, e todo aquele que nele crê, todo aquele que crer em Jesus, este receberá de Jesus a vida eterna. Não importa quem seja, não importa como ele tenha vivido até então, se ele depositar a sua fé em Jesus Cristo, ele receberá de Jesus mesmo a vida eterna, ou seja, a restauração do relacionamento entre ele e o Senhor, Deus Altíssimo. A vida eterna que Jesus veio trazer é a restauração do relacionamento entre o homem e Deus. Esse relacionamento entre o homem e Deus estava quebrado, foi quebrado pelo pecado do ser humano. E quando eu digo ser humano aqui, você pode entender você. O seu pecado quebrou o seu relacionamento com Deus. O meu pecado quebrou o meu relacionamento com Deus. E assim a Bíblia declara que o relacionamento entre Deus e todos os seres humanos foi quebrado por conta do pecado que nós, seres humanos, cometemos contra Deus. Se nós recorremos aqui a uma referência auxiliar das Escrituras Sagradas, nós podemos verificar, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, nos diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O autor da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, está fazendo referência a Adão, o primeiro homem, o nosso primeiro pai, humanamente falando. Então ele, pela sua desobediência, trouxe o pecado para a esfera humana, a sua rebelião contra Deus, a sua desobediência contra Deus. Mas à semelhança de Adão, eu, pessoalmente, pequei contra Deus. Você, pessoalmente, tem pecado contra Deus. E é exatamente por isso que a Bíblia declara este fato: todos pecaram. E no outro texto vai inclusive acrescentar: e por isso carecem da glória de Deus. Precisam retomar, receber novamente essa união com Deus, esse restabelecimento
do relacionamento que existia entre Deus e o homem, quando Deus criou o homem perfeito, à sua imagem e semelhança. Esse relacionamento entre o homem e Deus só podia ser restaurado através do pagamento da dívida. A Bíblia apresenta os nossos pecados como uma dívida contra Deus, uma dívida que precisa ser paga. E a Bíblia mesmo é quem declara que o salário do pecado é a morte. Então a dívida precisa ser paga com morte. E foi justamente essa dívida de morte que Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, quando ele livremente se entregou, para fazer o que Deus havia planejado, e por isso Deus o enviou a esse mundo, para trazer vida eterna. Veja o que diz lá em Romanos capítulo 5, a partir do verso 8. Lá a palavra de Deus nos diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então a Bíblia declara de maneira muito clara que Jesus é o autor dessa reconciliação. Ele é o único capaz de promover a reconciliação entre o homem e Deus. E evidentemente homem aqui no sentido genérico, homem, mulher, criança, jovem. Você precisa de Jesus na sua vida, para que o relacionamento entre você e Deus seja restaurado por meio de Jesus Cristo. E isso acontece quando você confia nele. O primeiro passo para se relacionar com Deus é reconhecer a sua condição de pecador, se arrepender dos seus pecados, confessar esses pecados a Deus e crer em Jesus Cristo para recebê-lo como Deus, Senhor e Salvador da sua vida. Crendo em Cristo, você receberá dele o perdão dos seus pecados, a reconciliação com Deus, a paz com o Senhor Deus e a vida espiritual e eterna que Jesus Cristo veio trazer a este mundo. Reconheça agora mesmo que você é um pecador. Reconheça a verdade que Deus apresenta para você nessa noite. E arrependa-se dos seus pecados. Confie em Cristo, confesse os seus pecados a Deus. Clame por Jesus Cristo. E você receberá dele a vida eterna. Jesus Cristo veio até esse mundo, enviado por Deus, justamente com esse propósito de trazer e dar vida eterna. Jesus faz isso de graça. Ele não vende a vida eterna. Ele não troca a vida eterna por boas obras que você possa fazer ou por alguma religiosidade que você esteja buscando. Mas ele dá o presente da vida eterna para todo aquele que nele crê. Há um segundo propósito para Deus enviar Jesus a este mundo. E eu também quero declarar. O segundo propósito, se o primeiro foi trazer e dar a vida eterna, o segundo que nós encontramos com muita clareza no texto que nós estamos estudando nessa noite, é o seguinte: Deus enviou Jesus a esse mundo para trazer e dar salvação. Deus enviou Jesus a esse mundo para trazer e dar salvação. Quando nós falamos sobre salvação, nós vamos verificar
que o nosso texto especifica o que seria essa salvação que Jesus veio trazer. Acompanhe comigo a leitura novamente do verso de número 17. Evangelho de João, capítulo 3, verso 17. Lá nós lemos o seguinte: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Perceba que o propósito de Deus enviar Jesus Cristo a esse mundo foi para que ele trouxesse e desse salvação. Como já vimos no nosso contexto anterior, salvação a todo aquele que nele crê. É isso que vai estar declarado aqui no verso 16 e também nos demais localidades da Bíblia que tratam desse assunto, sempre enfatizando que a fé em Jesus é o meio pelo qual a obra de Cristo é aplicada na vida daquele que crê. Veja só, quando nós falamos sobre a salvação que Jesus Cristo veio trazer, nós entendemos que essa salvação trazida por Jesus Cristo é apresentada a nós como libertação do julgamento. A salvação como libertação do julgamento para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Mas como assim, pastor? Como libertação do julgamento? Que julgamento é esse? Perceba aí o que aparece no verso 18. Verso 18 nos diz assim: quem nele crê, se referindo ao Senhor Jesus Cristo, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Perceba, a salvação aqui é a libertação de um julgamento. Ele disse com todas as letras: quem nele crê não é julgado. Mas que julgamento seria esse? Ele explica no verso 19, acompanhe comigo a leitura. Verso 19 nos diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então perceba que, primeiramente, o julgamento ao qual ele está fazendo referência é o julgamento na vida futura. Ele está fazendo referência à vida no porvir, à vida espiritual. O julgamento na vida espiritual, que é o quê? É a condenação espiritual a um destino de sofrimento eterno, num lugar que a Bíblia chama de inferno, de lago de fogo. Um lugar também conhecido, um sofrimento eterno também conhecido como a segunda morte. Ele disse aqui no verso 16, que todo aquele que nele crê não pereça, fazendo referência justamente a essa condenação espiritual e eterna. Uma condenação, um julgamento de condenação numa vida futura. A condenação da segunda morte. A Bíblia fala mais a respeito dessa segunda morte no livro do Apocalipse. Eu quero ler aqui apenas 3 versos, lá no capítulo 20 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 13 até o verso 15, lá nós vamos encontrar a seguinte verdade declarada por Deus. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago
Perceba então que o julgamento do qual Jesus veio salvar aqueles que creem nele faz referência, nosso texto, a um julgamento na vida futura, a condenação espiritual eterna no lago de fogo, a segunda morte. Qualquer que deixar de lado a fé em Jesus Cristo, qualquer que não se humilhar e não se submeter ao senhorio de Jesus, o Filho unigênito de Deus, experimentará esse futuro infame, esse futuro de sofrimento eterno. A Bíblia explica que esse sofrimento nunca acabará. A dívida para com Deus de quem não recebeu a Jesus Cristo e por isso não recebeu a morte de Cristo aplicada a si mesmo, por isso precisará morrer pessoalmente, será um julgamento eterno, uma condenação eterna no inferno. Jesus Cristo veio para salvar você dessa condenação eterna no inferno. O julgamento na vida futura. Mas Jesus veio até esse mundo não só para nos dar esperança de uma vida espiritual maravilhosa com Deus no céu. Mas Jesus tem interesse e ele veio salvar também de um julgamento na vida presente. Um julgamento nessa vida que você já está vivendo aqui nesse mundo, muito antes de você partir para a eternidade, seja pela fé em Cristo, a eternidade na glória com Deus, seja de uma vida sem Cristo para a eternidade, como nós acabamos de ler, no lago de fogo, experimentando a segunda morte, a morte eterna. Então Jesus Cristo tem interesse na sua vida sendo vivida hoje. E ele veio do céu, enviado por Deus, para salvar você do julgamento na vida presente. Pastor, como assim o julgamento na vida presente? Veja o que nos diz o nosso texto. O julgamento na vida presente é a condenação física a um destino de sofrimento por toda a vida na escravidão da prática de obras más. É isso que o nosso texto nos diz. Ele diz que o julgamento é este. A luz veio ao mundo. Verso 19, eu estou lendo. De João capítulo 3. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. A escravidão de viver esse mundo na prática de obras más, sempre fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que promete satisfação e prazer, mas não passa de pura ilusão. Jesus veio salvar você de uma vida de ilusão, uma vida de sofrimento, uma vida de vergonha, uma vida de culpa, por viver escravo de práticas, de obras más, enquanto você está nesse mundo. É isso que esse texto está declarando. A salvação do julgamento na vida presente, neste tempo de agora. Veja aqui alguns exemplos de como as pessoas têm vivido escravizadas na prática de obras más. Você, assim como eu, conhece pessoas que estão escravizadas em vícios. Pessoas que têm tentado deixar os seus vícios, mas não têm conseguido. Porque têm tentado fazer isso na sua própria força. Pessoas que têm vivido viciadas em jogos de azar, que têm consumido os seus recursos financeiros, que deveriam ser aplicados no investimento do sustento da sua família, nas necessidades materiais desse mundo, mas que têm sido aplicados em jogos de azar.
pessoas que têm sido dominadas, controladas pelo vício da bebida, ou do cigarro, ou de outras drogas. Dificilmente nós encontramos alguma pessoa que não conhece alguém, e muitas vezes da família, que está escravizado no vício das drogas. E Jesus Cristo tem esse poder. E Ele veio dos céus, enviado pelo próprio Deus Pai, para salvar vidas neste tempo presente, para que você possa ser liberto da escravidão dos vícios. Outras pessoas têm sido escravizadas no roubo, na mentira, no engano, na corrupção. Quantas pessoas têm permitido que isso seja a prática na sua vida diária? Pessoas que têm sido escravizadas no uso da violência ou da exploração dos mais fracos. Quantos maridos têm sido violentos com as suas esposas, ainda que depois se arrependam, ainda que depois pensem melhor e podem até dizer: meu Deus, o que foi que eu fiz? Mas continuam num círculo vicioso, agredindo as suas esposas, os seus filhos, vez após vez, porque estão presos na prática das obras más, precisando de Jesus, precisando de um Salvador poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para libertar homens e mulheres de práticas más, às quais eles estão escravizados. Quantos têm sido escravos da prostituição, da infidelidade, da imoralidade sexual, da traição? Você conhece pessoas assim? Talvez seja o seu caso. Mas escute, Jesus Cristo veio do céu para libertar, para salvar e te dar uma nova vida diferente, livre das práticas más, praticando aquilo que é agradável a Deus. Pessoas que têm sido escravas da desobediência aos pais, às autoridades, na escola, no trabalho, na rua, às autoridades do nosso país. Pessoas que vivem desrespeitando ou tratando outras pessoas com preconceito. Pessoas que vivem uma vida de idolatria. Todos esses são pecados, obras más, as quais as pessoas têm vivido escravizadas e das quais só Jesus é capaz de salvar e libertar. Jesus veio salvar do julgamento da vida presente, o julgamento da condenação de viver toda a vida escravizado a práticas de obras más. Jesus veio salvar disso todos os que crerem no seu nome. Tudo que você precisa fazer é crer em Cristo, crer no poder que Ele tem para transformar a sua vida e te capacitar a viver uma vida diferente, de obras que glorificam a Deus e que trazem alegria verdadeira para a sua vida. Se nós olharmos lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 8 e 10, 8, 9 e 10, nós vamos encontrar o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já planejou que todos aqueles que confiam em Cristo serão salvos por Jesus, salvos de uma vida de escravidão a práticas más, de pecado contra Deus, para entrarem na esfera de práticas boas, prática de boas obras, preparadas por Deus, para que aqueles que creem em Cristo andem nelas. O que você precisa fazer? Você precisa crer em Jesus Cristo,
Crer no poder que só Ele tem. É Jesus quem pode te salvar da condenação do inferno, do julgamento da vida futura. Mas também é Jesus quem pode te salvar da condenação presente, de viver uma vida preso, escravizado, naquilo que traz tristeza para você, para as pessoas ao seu redor e também para Deus. Jesus pode te salvar disso. Mas para isso você precisa clamar pelo nome dele. Clame agora pela salvação que há em Jesus Cristo e em Jesus somente. Pois Jesus não rejeita nenhum pecador que clama pelo seu nome. A palavra de Deus nos diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o desafio da palavra de Deus para você nessa noite é esse: crer no Senhor Jesus Cristo. O nosso texto termina no verso 21 dizendo o seguinte: João capítulo 3, verso 21. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz. E essa luz é o próprio Senhor Jesus Cristo. É dele que você precisa se aproximar. Deus já fez a parte que cabia a ele. Deus enviou o Senhor Jesus Cristo a esse mundo com propósito, um duplo propósito. Propósito de trazer vida eterna para todo aquele que crê em Cristo. E propósito de trazer e dar salvação do julgamento da vida futura e do julgamento da vida presente. É isso que Jesus te oferece. Aproxime-se dele. Faça isso hoje, agora mesmo. Porque o amanhã não pertence a nós. Ouça o apelo da palavra de Deus para a sua vida. Por que Deus enviou Jesus a esse mundo? A resposta: para que você pudesse se aproximar dele, à luz do mundo, e através de depositar a sua confiança nele, receber do Senhor Jesus Cristo vida eterna e salvação. Será que você está disposto a clamar por Jesus nessa noite? Ele está pronto para ouvir a sua voz, para ouvir a sua oração. Vamos orar nesse momento? E é a oportunidade que você terá de, enquanto nós oramos, conversar com Deus, aí mesmo de onde você está. Clamar por Jesus Cristo. Declarar a sua confiança nele. Em que ele tem um poder que você não tem para salvar a sua vida de todos os pecados e obras más nas quais você tem se envolvido. De que ele tem um poder para salvar você no futuro da condenação eterna que aguarda todos aqueles que vivem e permanecem vivendo longe do Senhor Jesus Cristo. Não despreze o que o Pai Celestial tem feito, enviando Jesus até esse mundo. Jesus pagou um preço com a sua morte, entregando a sua vida, para que você pudesse receber dele, crendo nele, vida eterna e salvação. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo que o Senhor nos oferece de graça, na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, vida eterna e salvação. Nos ajuda, Senhor, a entender a bondade do Senhor. Opera o teu milagre, Senhor, nos atraindo para ti, nos ajudando a confiar na obra de Cristo, na pessoa de Cristo, no poder que só Jesus tem para transformar hoje e para sempre a vida de todo aquele que crê.
ouve as orações, Senhor, que estão sendo feitas nesse momento. E atende, responde pela tua graça. É o que clamamos no santo, bendito e poderoso nome do nosso Senhor, Salvador e Deus, Jesus Cristo. Amém. Nós queremos então aproveitar e ainda dar alguns avisos importantes e lembretes, também pedidos de oração que os irmãos têm enviado a nós. O primeiro aviso é aquele que eu já tenho destacado na nossa live de hoje. É, graças a Deus, a retomada das atividades presenciais aqui no templo, no prédio da Igreja Batista em Buias. Então, eu quero ressalvar que, embora estaremos retomando as nossas atividades, estaremos fazendo isso, por enquanto, de maneira parcial. É nosso desejo, como todos podem entender, de retomar as nossas atividades completamente. Mas, por enquanto, ainda não. Queremos seguir as orientações do Ministério da Saúde, das autoridades da nossa cidade, e assim fazer tudo a seu tempo, de maneira cautelosa e apropriada. Como é que vamos fazer então? A partir do próximo domingo, teremos a possibilidade de algumas pessoas chegarem e acompanharem o culto presencial. Esse culto que você está assistindo e acompanhando agora. Como é que faz? Precisa estar dentro da seguinte faixa etária, desde 11 anos até 59 anos. Se já passou de 59 anos, vai ter que esperar mais um pouquinho. Bom? Se ainda não completou 11 anos, mas eu já tenho 10, vai ter que esperar mais um pouquinho. Tá bom? Então, entre 11 e 59 anos, você pode chegar. O que você precisa fazer para chegar? Precisa saber o endereço da nossa igreja. Você vai encontrar esse endereço lá no site da nossa igreja. Inclusive, se você nunca visitou o nosso site, aproveite para fazer uma visita lá. www.igrejabatistaembuias.com.br. Lá você vai encontrar todas as informações para conseguir chegar aqui no prédio da nossa igreja. Além disso, você precisa trazer a sua máscara de proteção. Bom, então traga máscara. Sem máscara, não poderá participar aqui no nosso culto já a partir do próximo domingo. Além disso, precisará fazer uso do álcool em gel para higienizar as suas mãos. Não precisa trazer de casa, nós teremos aqui disponível para todos aqueles que chegarem. E também observar o distanciamento social. Então, os bancos do nosso templo aqui estarão já organizados para manter a distância necessária para a sua segurança. Então, relativo a isso, você só precisa chegar. Então, aproveite para estar conosco, cultuando a Deus, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus aqui presencialmente. Lembrando que a presença não é obrigatória. Se você é membro da nossa igreja e ainda não se sente confortável para estar aqui presencialmente, fique à vontade para acompanhar os nossos cultos, continuar acompanhando, enquanto a situação não se resolve, continuar acompanhando da sua casa, através das lives. Tá bom? Agora, o aviso talvez mais importante de todos sobre a retomada dos nossos cultos presenciais. O horário. Nosso horário, a partir do próximo domingo, tanto para o culto presencial quanto para a live, essa nossa transmissão será às 18 horas, pontualmente às 18 horas. Não faremos transmissão às 20 horas, apenas às 18 horas. O culto presencial e a transmissão do culto às 18 horas. Então, fica aí dado o aviso, pode repassar aqueles que você conhece, e nós aguardamos alegremente a presença dos irmãos aqui, aqueles que estão dentro da faixa etária permitida, por enquanto, já a partir do próximo domingo, dia 2 de agosto. Além disso, nós estamos também relembrando alguns pedidos de oração. Um deles
é pela igreja lá em Cabo Verde, a igreja da Bíblia. Lembre de orar pelos nossos irmãos cabo-verdianos. Eles estão contando com as nossas orações. Cabo Verde é um país da África, da costa ocidental africana, onde a nossa igreja teve parte no início de uma igreja lá, a igreja da Bíblia. Os irmãos lá estão contando com as nossas orações nesse período. Então, orem pela igreja da Bíblia, lá em Cabo Verde. Também pela saúde dos irmãos idosos e dos que são do grupo de risco. Vamos continuar lembrando de orar pela proteção de Deus para a vida dessas pessoas. Pela gravidez das irmãs Débora e Jacione. Lembre de apresentar essas irmãs na sua oração. Pelos irmãos que estão esperando por cirurgia. Irmã Valquíria, irmão Nildo, irmã Gabriela, irmã Joanice. Lembre destes. Os irmãos que estão procurando emprego. Também por aqueles que têm o seu emprego, para que sejam mantidos. Vamos orar pela saúde da irmã Maria José, que está com o Covid-19. Também, então, vamos lembrar dessa irmã nas nossas orações. Como temos orado também pelo Renato Turma, que já está aí no processo final, graças a Deus, se recuperando, já quase aí 100% recuperado. Então, vamos continuar apresentando a vida dessas pessoas que foram acometidas pelo Covid-19. Também alguns agradecimentos. Primeiro, pela cura do Daniel. Então, o Daniel, estivemos orando por ele, fazendo tratamento contra o câncer, e graças a Deus está curado. Então, agradecemos as orações de todos e reconhecemos que isso é resposta das nossas orações, o poder de Deus operando através da oração dos fiéis. Continue orando pelos pedidos que temos apresentado aqui. Deus está ouvindo e atendendo as nossas orações. E o aviso do reinício das nossas atividades presenciais, que eu já tinha dado antes, tá bom? Então esses são os nossos avisos. Pedimos que você continue lembrando desses pedidos, continue aí lembrando desses avisos, observando e acompanhando as nossas lives e as nossas transmissões. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Convide amigos, irmãos, vizinhos para aprenderem da palavra de Deus, o Evangelho da verdade e da salvação em Cristo Jesus. A nossa alegria é poder contar com a sua assistência. Esperamos encontrar você novamente, ou aqui presencialmente, ou nos acompanhando na nossa próxima live. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus guarde você e a sua família nesses tempos difíceis. E que Jesus Cristo se torne ou permaneça sendo o Senhor da sua vida. Que Deus nos abençoe a todos e até a nossa próxima live.